Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? A BR-262 cortava o coração de Minas como uma cicatriz antiga. Eu conhecia cada buraco, cada curva perigosa, cada posto onde o café ainda era forte e honesto. 27 anos rodando por esse Brasil afora, e aquela estrada sempre me trazia de volta as memórias que eu preferia enterrar no fundo da alma. Meu nome é Sebastião Rosa, mas todo mundo me chama de Tião. 54 anos nas costas, cabelo mais sal que pimenta e uma Volvo FH que conhece minha dor melhor que qualquer pessoa. Desde que perdi minha irmã Conceição, a estrada virou minha única companhia. Ela era cadeirante desde pequena, nasceu com uma deficiência nas pernas, mas tinha o coração maior que qualquer pessoa que eu conheci. Foi numa tarde de terça, dessas que a chuva ameaça, mas não sei aí. Conceição estava voltando da fisioterapia, empurrando a cadeira pela rodovia porque o ônibus adaptado tinha quebrado. Um carro bateu nela e fugiu. Ninguém parou. Ninguém ajudou. Quando cheguei no hospital, já era tarde demais. Seu irmão, disse o médico, ela ficou chamando por você até o final. Aquilo me partiu ao meio. Desde então fiz uma promessa. Se eu pudesse, jamais viraria o rosto para quem precisasse de ajuda. Principalmente se fosse alguém como ela, invisível para os olhos do mundo. A garoa começou a cair quando eu passava pela Serra do Curral, perto de Belo Horizonte. O fim de tarde pintava o céu de cinza, e eu seguia devagar, respeitando a pista molhada. Aquele trecho sempre me deixava tenso, muitas curvas, muito penhasco, muita gente que já tinha despencado dali. Foi numa dessas curvas, próximo ao mirante que dá vista pro vale, que eu vi algo que me fez pisar no freio com força. Meu coração disparou. Uma cadeira de rodas estava perigosamente perto da beira do abismo. E tinha gente ali. Gente em desespero. Parei a carreta no acostamento, acendi o pisca-alerta e desci correndo, sem nem pensar no perigo. A chuva fina molhava meu rosto, mas o que eu vi à frente me gelou por completo. Uma moça jovem, não devia ter mais de 25 anos, estava na cadeira de rodas na beira do precipício. O rosto dela era um mapa de sofrimento, hematomas rosos no braço, o olho esquerdo inchado, a roupa rasgada e suja. Ela chorava baixinho, como quem já desistiu de gritar. Atrás dela, um homem grande, de uns 40 anos, vestido com uma roupa social toda amassada, segurava o encosto da cadeira com as mãos tremendo. Ele também chorava. Chorava como uma criança perdida. Me perdoa, moça. Me perdoa, ele repetia, ajoelhado na terra úmida. A voz dele estava quebrada, destruída. Eu só queria comer, ela sussurrava, olhando pro abismo. Só um prato de comida. Meu sangue ferveu. A imagem da minha irmã Conceição veio como um soco no estômago. Que porra é essa? Gritei, me aproximando devagar, as mãos levantadas. Que história é essa? O homem se virou para mim, o rosto desfigurado pelo choro. Senhor, o senhor não entende. Eu tenho filhas pequenas. 2 meninas. Entendo porra nenhuma. Revidei, sentindo a raiva subir pela garganta. Que negócio é esse de jogar alguém num penhasco? Que tipo de monstro faz isso? Foi então que ele contou tudo. Entre soluços e palavras engasgadas, a história saiu como um rio sujo, rompendo uma barragem. O nome dele era Ademir. Trabalhava como segurança para um empresário rico da região, dono de várias empresas e uma mansão no alto da serra. A moça, que se chamava Lourdes, tinha ido até lá pedir comida, só isso. Um prato de arroz, um pedaço de pão, qualquer coisa para matar a fome. Mas ao invés de comida, ela encontrou humilhação. O patrão rico mandou escorraçar ela da propriedade, disse que não queria esse tipo de gente perto da casa dele. Que ela estava sujando o ambiente. Lourdes tentou explicar que estava com fome há 2 dias, que não tinha família, que a cadeira de rodas tinha sido doada por uma igreja. Mas quanto mais ela falava, mais irritado o homem ficava. Sabe o que ele mandou eu fazer? Ademir continuou, a voz sumindo no vento. Mandou eu dar um fim no incômodo. Que trouxesse ela aqui pro penhasco. Que jogasse ela lá embaixo. Disse que se eu não obedecesse, ia me demitir e ainda fazer mal para minha família.
Olhei para Lourdes. Ela estava em silêncio, o olhar perdido no horizonte. Magra demais, pálida demais, cansada demais. Uma mulher que o mundo tinha jogado fora como lixo. E você ia fazer isso? Perguntei pro Ademir, sentindo um nó na garganta. Ele balançou a cabeça, desesperado. Não sei. Não sei. Trouxe ela até aqui pensando que talvez eu conseguisse. Mas quando cheguei na beira, quando vi ela olhando para baixo, eu não consigo, senhor. Não consigo. Tenho 2 filhas da idade dela. Como eu vou dormir sabendo que, nesse momento, um carro preto de luxo passou devagar pela estrada, diminuindo a velocidade quando viu a cena. Através do vidro fumê, deu para ver a silhueta de um homem observando, esperando. O patrão estava ali, conferindo se a covardia seria cumprida. Quando viu que tinha um caminhoneiro no meio da história, quando percebeu que o plano tinha falhado, acelerou e sumiu na curva, deixando apenas o barulho do motor potente, ecoando pela serra. Deixou para trás uma vida humana como se ela valesse menos que a poeira da estrada. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Olhei para os dois, Ademir destroçado pela vergonha, Lourdes resignada com a morte. E pensei na minha irmã Conceição. Pensei em todas as vezes que ela foi tratada como invisível, como um fardo, como alguém que não merecia existir. Escuta aqui, falei, me aproximando da cadeira de rodas. Ninguém vai jogar ninguém em penhasco nenhum. Não enquanto eu te ver. Vida Lourdes me olhou pela primeira vez. Os olhos dela eram de um azul desbotado, como o céu de inverno. Olhos que tinham visto muita coisa ruim, mas que ainda guardavam um restinho de esperança. O Senhor não precisa se meter nisso. Ela disse baixinho. Eu já estou cansada mesmo. Cansada uma ova, respondi, puxando a cadeira para longe da beirada. Minha irmã também era cadeirante. Sei como é o mundo com vocês. Mas não vai ser assim, não hoje. Me virei pro Ademir. E você? Para de chorar e me ajuda a colocar ela no caminhão. Vamos sair daqui. Mas senhor, ele começou. Mas, porra nenhuma. Você tem escolha. Sempre teve. E agora vai escolher fazer a coisa certa. A chuva estava ficando mais forte. Precisávamos sair dali antes que o temporal chegasse de vez. Mais importante ainda, precisávamos sair antes que o patrão voltasse com reforços. Juntos, Ademir e eu carregamos Lourdes e a cadeira até a carroceria do caminhão. Prendi tudo com segurança, estendi uma lona para proteger da chuva. Para onde vamos? Perguntou Ademir, entrando na cabine. Olhei no retrovisor. Lourdes tinha encostado a cabeça na parede da carroceria e fechado os olhos. Pela primeira vez desde que a vi, ela parecia em paz. Para longe daqui, respondi, ligando o motor. Para um lugar onde a gente possa recomeçar do zero. Quando a Volvo ronronou estrada abaixo, deixando a serra para trás, eu sabia que nossa vida tinha mudado para sempre. Não sabia ainda o que ia fazer com aquelas 2 pessoas perdidas que tinha recolhido da beira do abismo. Mas sabia uma coisa: pela primeira vez em anos, não estava sozinho na estrada. E pela primeira vez desde que perdi Conceição, sentia que talvez pudesse salvar alguém. Talvez pudesse me salvar também. Os primeiros quilômetros foram de silêncio pesado. Só o ronco do motor da Volvo, o barulho dos pneus na pista molhada e o pensamento martelando na minha cabeça. Que porra você foi fazer, Tião? Não que eu me arrependesse. Nunca poderia me arrepender de tirar alguém da beira de um abismo. Mas a realidade começava a bater. Eu tinha 2 pessoas na minha carreta, uma mulher cadeirante espancada e um homem que quase cometeu um assassinato. E agora? Para onde levar? O que fazer? Ademir estava no banco do carona, olhando pelas mãos que cobriam o rosto. De vez em quando soltava um suspiro fundo, como quem tentava botar para fora toda a vergonha que carregava. Pelo retrovisor, eu via Lourdes balançando devagar com o movimento do caminhão, os olhos fechados, a respiração ainda irregular. Tem um posto daqui a uns 20 quilômetros, falei, quebrando o silêncio. Vamos parar lá, comer alguma coisa, pensar no que fazer. Ademir tirou as mãos do rosto. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados. Senhor, eu não sei nem como agradecer o que o Senhor fez. Não me agradece ainda não, cortei. A coisa tá longe de acabar. Aquele homem, seu ex-patrão, você acha que ele vai deixar pra lá?
Ademir engoliu em seco. Ele é poderoso, senhor, muito poderoso. Tem político no bolso, delegado, juiz. Se ele quiser, pode inventar qualquer história contra nós. Que tipo de história? Sei lá. Sequestro, extorsão. Ele pode dizer que eu e o senhor combinamos de roubar ele, que a moça é cúmplice. Sente um arrepio subir pela espinha. Não tinha pensado nisso. Na minha cabeça, eu só estava fazendo o certo. Mas para quem tem dinheiro e poder, o certo e o errado são palavras que mudam de sentido conforme a conveniência. Como é o nome dele? Perguntei. Darcy Fonseca. Dono da Fonseca Empreendimentos. Constrói shopping, prédio comercial, essas coisas. Mas o dinheiro limpa só a fachada. Tem os dedos em tudo que é negócio sujo da região. Conhecia o nome de ouvir falar. Darcy Fonseca sempre aparecia nos jornais como empresário filantropo, daqueles que doam dinheiro para campanha política e depois cobram os favores, tipo de gente que se acha dono do mundo. O posto São Cristóvão apareceu na nossa frente, como um farol na escuridão, luzes amarelas, a placa meio desbotada, mas o estacionamento para caminhões era bom e o restaurante funcionava 24 horas. Parei longe dos outros veículos, num canto mais reservado. Vou buscar a moça, falei para o Ademir. Você vai lá dentro, pede 3 pratos de comida simples. Arroz, feijão, carne e 3 cafés bem quentes. Quando abri a carroceria, Lourdes estava acordada, olhando para o céu escuro. A chuva tinha parado, mas o cheiro de terra molhada ainda estava forte no ar. Como você está se sentindo? Perguntei, ajudando ela a se acomodar na cadeira. Melhor, ela respondeu baixinho. Faz tempo que eu não me sentia segura. Aquela palavra me pegou de surpresa. Segura, coisa tão simples, mas que para ela tinha virado luxo. Empurrei a cadeira devagar pelo asfalto irregular, tomando cuidado com os buracos. Posso perguntar uma coisa? Falei enquanto caminhávamos. Pode. Você tem família? Alguém que possa estar preocupado? Lourdes ficou em silêncio por um tempo. Quando chegamos perto da porta do restaurante, ela suspirou. Tinha. Minha mãe morreu faz 2 anos. Câncer. Eu cuidei dela até o final, gastei tudo que tinha com remédio e hospital. Quando ela morreu, descobri que a casa tinha sido hipotecada. Perdi tudo. Até o pai, nunca conheci. Minha mãe dizia que ele era casado, que quando soube que ela estava grávida, sumiu no mundo. Mais uma história de abandono. Parecia que o Brasil era especialista em produzir esse tipo de dor. O restaurante estava quase vazio, apenas 2 motoristas numa mesa do canto e o garçom limpando copos atrás do balcão. Ademir já tinha conseguido uma mesa perto da janela, longe dos outros clientes. Quando sentamos, Lourdes olhou para o prato de comida com os olhos brilhando. Não de alegria, mas de fome. Fome de verdade, daquelas que dói na barriga e deixa a pessoa fraca. Pode comer à vontade, falei. Não precisa ter pressa. Ela comeu devagar, mastigando bem cada garfada, como quem não quer desperdiçar nada. Ademir mexia na comida sem muito apetite, perdido nos próprios pensamentos. Ademir, Samei, me conta mais sobre esse Darcy, como você foi parar trabalhando para ele. Ele levantou os olhos do prato. Faz 3 anos. Eu estava desempregado, com as contas atrasadas, as meninas pequenas. Apareceu uma vaga de segurança, pagava bem. No começo era só cuidar da portaria, fazer ronda. Coisa normal. É tambutol quando começou a ficar anormal, aos poucos. Primeiro era para intimidar uns inquilinos que atrasavam o aluguel. Depois, para conversar com gente que não queria vender terreno para ele. Nunca nada muito violento, só pressão psicológica mesmo. Até hoje, ele concordou, baixando a cabeça. Nunca imaginei que ele fosse pedir uma coisa dessas. Jogar uma pessoa num penhasco. Que tipo de monstro faz isso? Lourdes parou de comer e olhou para ele. Você não fez? Ela disse. Simplesmente. Podia ter feito, mas não fez. Isso conta. Mas eu quase fiz. Se não fosse o Sr. Tião. Mas não fez. Ela repetiu, firme. Minha mãe sempre dizia que a gente não é julgado pelas tentações que passa, mas pelas escolhas que faz quando chega na encruzilhada. Sabedoria simples, mas profunda. Olhei para a Lourdes com outros olhos.
Aquela mulher tinha uma força interior que muita gente não imaginava. Força que vem de quem já passou por tudo e ainda consegue ver o lado bom das pessoas. A Tambutol agora perguntou: Admir, o que vamos fazer? Boa pergunta. 3 fugitivos numa mesa de restaurante de beira de estrada, planejando o futuro. Parecia roteiro de filme ruim. Primeira coisa, falei, é sair de Minas, enquanto estivermos no território dele. Não estamos seguros. Para onde? Tenho um primo em Goiás, interior mesmo, cidade pequena. Ele tem uma transportadora, pode dar trabalho para o Admir. E tem uma pensão simples, mas limpa, onde a Lourdes pode ficar até se reorganizar. Lourdes molho surpresa. Senhor, Tião, eu não tenho dinheiro para pagar pensão. Deixe isso para lá. Dinheiro é problema que se resolve. O importante é sair daqui. Nesse momento, o garçom se aproximou da mesa. Rapaz jovem, uns 20 e poucos anos, com jeito de quem conhece todo mundo que passa por ali. Desculpa incomodar, ele disse baixinho, mas tem um cara lá fora perguntando sobre vocês. Cara de terno, dirigindo uma Range Rover preta. Meu sangue gelou. Olhei pela janela e vi o carro parado do outro lado da rua, os faróis apagados. Não dava para ver quem estava dentro, mas não precisava. Darcy Fonseca tinha nos encontrado. Tem saída pelos fundos? Perguntei para o garçom. Tem, mas vocês vão ter que deixar o caminhão. Impossível. Minha Volvo era minha vida, meu sustento. Minha casa. Não podia abandonar ela assim. Espera, disse Admir, se levantando devagar. Deixa eu ver o que ele quer. Tá maluco? Segurei o braço dele. Você sabe o que ele quer. Talvez eu consiga convencer ele que vocês não têm nada a ver com isso, que foi tudo ideia minha. Admir, não. Senhor Tião, eu fiz muita coisa errada na vida. Deixe eu fazer uma coisa certa agora. Lourdes estendeu a mão e tocou no braço dele. Não vai, por favor. Mas Admir já tinha-se decidido. Vi nos olhos dele a mesma determinação que vi no penhasco quando ele escolheu não empurrar a cadeira. Só que agora a escolha era se sacrificar pelos outros. Cuidem um do outro, ele disse e saiu do restaurante antes que pudéssemos impedir. Fiquei colado na janela, observando. Admir caminhou devagar até a Range Rover. O vidro desceu e, mesmo de longe, dava para ver o rosto gordo e suado de Darcy Fonseca. Eles conversaram por alguns minutos. Admir gesticulava, explicando alguma coisa. De repente, a porta traseira do carro se abriu e 2 homens grandes desceram. Merda, murmurei. Os capangas agarraram Admir pelos braços e o empurraram para dentro do carro. Ele não resistiu, não gritou, apenas olhou na direção do restaurante uma última vez, como se estivesse se despedindo. A Range Rover saiu em disparada, levando Admir para o destino que ele tinha escolhido. Lourdes estava chorando baixinho. Ele fez isso por nós, ela sussurrou. Fez, concordei, sentindo um peso no peito. A Tambutol, não vamos desperdiçar o sacrifício dele. Paguei a conta rapidamente e empurrei a cadeira dela até o caminhão. Precisávamos sair dali antes que Darcy voltasse com mais gente. Antes que descobrisse que o plano de Admir era só uma distração. Quando subi a rampa da carroceria com Lourdes, ela me segurou pela mão. Senhor Tião, ela disse, você não me conhece. Não sabe se eu mereço essa ajuda toda. Olhei para ela, para aquele rosto marcado pela dor, mas ainda capaz de se preocupar com os outros. Pensei na minha irmã Conceição, na promessa que fiz no hospital, na chance que a vida estava me dando de cumprir essa promessa. Minha irmã me ensinou uma coisa, falei. Não é sobre merecer ou não merecer, é sobre fazer o que é certo, mesmo quando custa caro. Prendi a cadeira com as cordas, fechei a carroceria e voltei para a cabine. Pela última vez, olhei para o posto São Cristóvão, lugar onde conheci Admir por 3 horas e vi ele escolher ser herói. Liguei o motor e saí devagar para a estrada. Destino, Goiás, carga. Uma mulher que o mundo tinha jogado fora e a esperança de que ainda existem pessoas boas neste mundo. A noite engoliu minha Volvo e só arrastou o barulho do motor e o peso da responsabilidade. Agora éramos só eu e Lourdes contra o mundo. Mas pela primeira vez em anos não me sentia sozinho. A BR-050 na madrugada é um lugar estranho.
vazia, escura, cheia de fantasmas dos que já passaram por ali. Eu rodava há 4 horas desde que saímos do posto, sempre de olho no retrovisor, sempre esperando ver os faróis da Range Rover aparecer atrás de nós, mas não apareceu nada. Só a estrada infinita, o ronco do motor e os pensamentos que martelavam na minha cabeça como chuva no telhado de zinco. Lourdes tinha conseguido dormir na carroceria. Pelo retrovisor lateral, eu vi ela encostada na parede, a cabeça balançando suave com o movimento do caminhão. Coisa boa. Depois de tudo o que ela tinha passado, merecia algumas horas de paz. Eu, por outro lado, não conseguia nem pestanejar. Cada vez que fechava os olhos por um segundo, via o rosto de Admir na janela da Range Rover. A maneira como ele olhou para trás, sabendo que talvez nunca mais fosse ver as filhas. O jeito como se entregou para salvar 2 pessoas que mal conhecia. Que homem, murmurei sozinho na cabine. Foi quando o temporal começou. Primeiro, foram só algumas gotas grossas no para-brisa. Depois, o vento começou a balançar o caminhão. Em questão de minutos, virou uma tempestade daquelas que só quem já rodou de madrugada conhece. Chuva horizontal, vento que empurra, 40 toneladas como se fosse papel, raios cortando o céu como facadas. Tive que diminuir para 40 por hora, depois para 30. A visibilidade estava quase zero, mesmo com os faróis de milha ligados. A estrada tinha virado um rio, e eu sentia a Volvo deslizar nas poças de água. Foi quando ouvi o grito. Um grito de dor vindo da carroceria. Parei na primeira oportunidade num posto abandonado que apareceu como uma miragem na escuridão. Corri para trás do caminhão, encharcando em segundos. Lourdes estava acordada, se contorcendo na cadeira, as mãos apertadas no ventre. O que foi? Gritei por cima do barulho da chuva. Dor. Muita dor. Ela gemeu. Acho que é a barriga. Merda. Aquela surra que ela tinha levado podia ter causado algum problema interno. Hemorragia, sei lá. E eu ali no meio do nada, sem hospital por perto, sem médico, sem nada. Aguenta firme, falei, empurrando a cadeira para dentro do posto abandonado. Vou tentar te ajudar. O posto tinha sido fechado há anos, mas ainda tinha parte do telhado intacto. Conseguia já um canto mais protegido, longe da chuva que entrava pelas telhas quebradas. Deixe-eu ver, falei, me ajoelhando na frente dela. Lourdes levantou a blusa com dificuldade. O que eu vi me fez engolir em seco. Uma mansa roxa enorme cobria todo o lado direito da barriga dela e estava ficando mais escura a cada minuto. Isso aí não está nada bom, murmurei. Eu sei, ela, sussurrou, a voz fraca. Desde que ele me bateu, eu sentia uma dorzinha. Mas agora estava piorando. E rápido. Olhei em volta, desesperado. O posto abandonado, a chuva torrencial, a madrugada fechada. Estávamos a pelo menos 100 quilômetros do hospital mais próximo. Com aquela tempestade, não dava para arriscar a estrada. Mas se ficássemos ali parados. Tião, Lourdes me chamou baixinho. Se eu morrer. Não vai morrer porra nenhuma, cortei. Não depois de tudo que passamos. Se eu morrer, ela insistiu. Quero que você saiba. Obrigada. Obrigada por me tratar como gente. Aquelas palavras me estapearam. Como gente. Coisa que deveria ser o mínimo, mas que para ela tinha virado exceção. Foi nesse momento que vi os faróis. Um carro vinha pela estrada, devagar, tentando furar a tempestade. Meu primeiro pensamento foi: Darcy Fonseca nos achou. Agarrei uma chave de roda que estava jogada no chão do posto, pronto para brigar. Mas quando o carro parou e a porta se abriu, quem desceu foi uma mulher. Baixinha, uns 60 anos, de jaleco branco embaixo de uma capa de chuva amarela. Tem alguém precisando de ajuda? Ela gritou, correndo na nossa direção. Doutora. Era uma doutora. Sim, gritei de volta da moça. Tá passando mal, pode ser hemorragia interna. A mulher se aproximou correndo, a maleta preta na mão. Quando chegou perto da luz do meu celular, vi o rosto dela. Cabelo grisalho molhado, óculos embaçados, mas olhos determinados. Sou doutora Helena, ela disse, já se ajoelhando perto de Lourdes. Estava voltando de uma emergência, quando vi vocês aqui. Anjo. Tinha que ser anjo.
Doutora Helena examinou Lourdes com eficiência de quem já tinha visto de tudo. Checou a pressão, olhou as pupilas, apalpou a barriga com cuidado. É hemorragia interna sim, ela disse depois de alguns minutos. Mas não é crítica ainda. Precisa de cirurgia. Mas, não é pra já. Tem hospital por aqui. Em Catalão tem. Uns 80 quilômetros. Mas com essa tempestade. Eu levo, falei sem pensar. Conheço cada palmo dessa estrada. Doutora Helena me olhou de cima a baixo, avaliando. E você é o que é dela? Boa pergunta. O que eu era de Lourdes? Um estranho, que a tinha encontrado na beira de um penhasco? Alguém que se sentia responsável por ela? Um homem tentando pagar uma dívida com a própria consciência. Sou amigo, respondi. Amigo que não vai deixar ela morrer. A doutora sorriu pela primeira vez. Então vamos nessa. Eu vou com vocês, caso ela piore no caminho. Carregamos Lourdes para a cabine do caminhão. Doutora Helena do lado dela, eu dirindo. A cadeira de rodas ficou na carroceria, amarrada com cordas. A viagem até Catalão foi um inferno. 80 quilômetros que pareceram 800. A chuva não dava trégua, a estrada estava alagada em vários pontos, e eu tinha que dirigir devagar para não balançar muito e piorar o estado da Lourdes. Mas chegamos. O Hospital Nossa Senhora da Saúde era pequeno, mas tinha tudo o que precisávamos. A equipe médica estava esperando, doutora Helena tinha ligado no caminho, explicado a situação. Quando eles levaram Lourdes para a sala de emergência, eu fiquei no corredor, andando de um lado pro outro, remoendo culpa. Se eu tivesse levado ela direto pro hospital, em vez de parar no posto para comer. Se eu tivesse percebido, antes que ela estava mal, para de se culpar, disse doutora Helena, aparecendo do nada com 2 cafés nas mãos, você fez o que podia com o que tinha. Podia ter feito mais. Sempre podemos fazer mais. Mas isso não diminui o que já fizemos, sabedoria de quem já tinha perdido pacientes, salvado vidas e aprendido que a gente só pode controlar nossas próprias escolhas. Doutora, falei depois de um tempo, posso perguntar uma coisa? Pode. Como você apareceu ali, no posto, justamente na hora que precisávamos? Ela sorriu de novo, aquele sorriso cansado mas caloroso. Estava voltando de um parto complicado numa fazenda. Bebê nasceu, mãe passou bem, família toda feliz. Estava, dirindo, pensando na vida, quando vi a luz do seu caminhão. E resolveu parar? Sempre paro. 30 anos de medicina no interior me ensinaram que a gente nunca sabe quando vai encontrar alguém precisando de ajuda, mas um anjo. Primeiro Ademir, que escolheu se sacrificar. Agora doutora Helena, que escolheu parar numa tempestade, para ajudar desconhecidos. A vida tem dessas, ela continuou. Às vezes a gente tá no lugar certo, na hora certa, para fazer a diferença. Às 6 da manhã, o cirurgião saiu da sala de operações. Doutor Carvalho, homem alto, magro, com jeito de quem não dormia há 24 horas. A cirurgia foi bem, ele disse, tirando as luvas. Conseguimos estancar o sangramento, remover o coágulo. Ela vai ficar bem. Sente os joelhos bambearem de alívio. Posso ver ela. Daqui a algumas horas. Agora ela precisa descansar. Doutora Helena me deu um tapinha no ombro. Viu? Ela é forte. Mulher forte. É sim, concordei, mais forte que muita gente que eu conheço. Foi quando meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atende. Tião. Era uma voz masculina, baixa, assustada. Quem é? Sou eu. Ademir. Quase deixei o telefone cair. Ademir. Caralho, onde você tá? Você tá bem? Tô. Mais ou menos. Escuta, não tenho muito tempo. Consegui fugir. Mas eles vão vir atrás de vocês. Como assim fugir? O que aconteceu? Darcy me levou para uma fazenda. Queria me forçar a contar onde vocês estavam. Eu disse que não sabia, que tinham me deixado no posto. Ele ficou puto, mandou os capangas me darem uma surra. Sente a raiva subir. Filho da puta. Mas aí aconteceu uma coisa estranha. Um dos capangas, o mais novo, me soltou durante a madrugada. Disse que tinha uma irmã deficiente também, que não conseguia ver um inocente apanhar. Mas um anjo. O mundo estava cheio deles, só que a gente não percebia na correria do dia a dia. Onde você tá agora? Numa rodoviária, em Uberaba.
tô tentando ir para casa das minhas filhas. Elas estão com a minha ex-mulher, em São Paulo. Ademir, ouve bem. Darcy sabe que você fugiu. Acho que ainda não. Mas quando souber. Tchau. Ele falou que ia contratar gente de fora, detetive particular, essas coisas. Vocês não estão seguros. Merda. E eu que achava que a pior parte tinha passado. Sião, Ademir continuou. Me desculpa por ter colocado vocês nessa situação. Eu só queria. Ademir, cortei. Você se sacrificou por nós. Não tem nada para se desculpar. Cuida das suas filhas. A gente se vira aqui. Obrigado, irmão. E cuida da Lourdes. Ela não merece tudo isso. Vou cuidar. Pode ter certeza. Desliguei o telefone com a cabeça fervilhando. Darcy não ia desistir. Ia contratar profissionais, rastrear a gente, fazer de tudo para eliminar as testemunhas da tentativa de assassinato. Olhei pela janela do hospital. O sol estava nascendo, dourado e bonito, secando a chuva da tempestade. Um novo dia. Mas para nós, talvez fosse o começo de dias muito difíceis. Problemas? Perguntou doutora Helena, percebendo minha expressão muitos, respondi. Mas nada que não dê para resolver. Mentira, eu não fazia ideia de como resolver. Só sabia que não ia abandonar Lourdes. Não depois de tudo que passamos juntos. Não depois de ver ela lutando para sobreviver numa mesa de cirurgia. A enfermeira apareceu no corredor. A paciente acordou. Quer ver vocês? Entrei no quarto devagar. Lourdes estava pálida, mas acordada. Quando me viu, sorriu fraco. Oh, ela disse, a voz rouca. Oh, como você está se sentindo? Viva, ela respondeu. E isso já é muito. Puxei uma cadeira perto da cama. Lourdes, preciso te contar uma coisa. A situação complicou. Contei sobre a ligação do Ademir, sobre os detetives particulares, sobre Darcy não desistir da perseguição. Entendi, ela disse depois que terminei. E agora? Agora a gente desaparece, de verdade. Muda de nome, vai pra longe, recomeça do zero. Tião, ela me olhou nos olhos. Você não precisa fazer isso por mim. Já fez demais. Não é por você, respondi. Bom, não é só por você. É por mim também. Pela primeira vez em anos, eu tenho alguém para cuidar. Alguém que precisa de mim. Isso me faz sentir útil. Ela estendeu a mão e tocou a minha. Obrigada. De nada. Agora descansa. Quando você tiver alta, vamos para Goiás encontrar meu primo. De lá, decidimos o próximo passo. Saí do quarto com o coração mais leve. Não sabia o que o futuro reservava para nós. Não sabia se íamos conseguir escapar de Darcy e seus capangas. Não sabia se íamos conseguir reconstruir nossas vidas. Mas sabia uma coisa. Não estávamos sozinhos. Tinha Ademir, que escolheu ser herói. Tinha a doutora Helena, que parou para ajudar desconhecidos. Tinha o capanga jovem, que soltou um inocente. Tinha a enfermeira, que cuidava de Lourdes com carinho. O mundo estava cheio de anjos disfarçados de gente comum. E talvez, só talvez, eu e Lourdes também fôssemos anjos para alguém. A estrada ainda era longa. Os perigos ainda eram muitos. Mas pela primeira vez desde que perdi minha irmã Conceição, eu sentia que tinha um propósito. E isso fazia toda a diferença. 3 dias depois, saímos de Catalão com Lourdes ainda meio dolorida, mas firme na decisão de seguir em frente. O médico tinha liberado ela com uma lista de cuidados que eu decorei de cor. Repouso, remédio de 8 em 8 horas, nada de esforço, voltar se a dor piorasse. Não se preocupe tanto, ela disse, quando me viu checando o relógio pela 10ª vez. Eu conheço meu corpo. Sei quando algo tá errado. Estávamos na Gol 060, cortando o coração de Goiás em direção a Goiânia. A paisagem era de cerrado puro, terra vermelha, capim dourado, céu azul sem fim. Diferente das montanhas de Minas, mas bonito do mesmo jeito. Era uma beleza que acalmava a alma, que fazia a gente acreditar que existia lugar no mundo onde ainda dava para viver em paz. Falta quanto para chegar no seu primo? Lourdes perguntou, acomodada no banco do carona. Depois da cirurgia, eu tinha insistido que ela viajasse na cabine comigo. Umas 2 horas. Ele mora em Silvânia, cidadezinha pequena, 3.000 habitantes, todo mundo se conhece. E ele sabe que estamos indo?
Liguei ontem. Contei uma versão resumida da história. Zé Carlos não é de fazer muita pergunta, mas é gente boa. Vai ajudar no que puder. O que eu não contei para Lourdes era que tinha passado a madrugada toda acordado, pensando nos perigos que podíamos estar levando pro meu primo. Darcy Fonseca tinha dinheiro e conexões. Se descobrisse onde estávamos, não ia pensar duas vezes antes de ameaçar pessoas inocentes. Mas não tinha outro jeito. Precisávamos de um lugar para nos reorganizar, para pensar no próximo passo. E Silvânia era pequeno o suficiente para percebermos estranhos rondando, isolado o suficiente para termos tempo de fugir, se fosse necessário. Tião, Lourdes me chamou, tirando um papel amassado do bolso. Posso te pedir uma coisa? Claro, se alguma coisa acontecer comigo. Se o Darcy nos encontrar e eu não conseguir escapar. Quero que você entregue isso para a doutora Helena. Olhei para o papel nas mãos dela. Era uma carta, escrita com letra miúda e caprichada. Que tipo de besteira é essa? Nada vai acontecer com você, a gente não sabe disso. E eu preciso que alguém saiba minha história completa, a verdadeira. Que história verdadeira? Lourdes ficou em silêncio por um tempo, olhando a paisagem pela janela. Quando falou, a voz estava baixa, carregada de peso. Eu não contei tudo sobre como fiquei cadeirante. Senti um friozinho na barriga. Como assim? Não foi de nascença. Foi um acidente. Quando eu tinha 17 anos, parei o caminhão no acostamento. Precisava olhar nos olhos dela para ouvir aquela história. Conta pra mim, falei, desligando o motor. Lourdes respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Eu era empregada doméstica numa casa rica, em Belo Horizonte. A patroa era gente boa, me tratava bem. Mas o filho dela, o Ricardo, ele tinha uns 25 anos, desempregado, vivia de mesada dos pais. Eu já não gostava do rumo da história. O Ricardo começou a me assediar. Falava que eu era bonita, que queria me dar dinheiro, que podia me ajudar a estudar. No começo eu só ignorava, mas ele foi ficando mais insistente. E a mãe dele sabia. Não, ele só fazia isso quando ela não estava em casa. Um dia ele tentou me forçar. Consegui fugir, tranquei a porta do meu quarto. Ele ficou puto, bateu na porta, gritou que eu ia se arrepender. Lourdes parou para respirar. Vi que as mãos dele estavam tremendo. Na semana seguinte, a mãe dele viajou para São Paulo. O Ricardo disse que ia dar uma festa em casa, que eu deveria ficar no meu quarto e não incomodar. Só que à noite, ele apareceu bêbado, com 2 amigos. Disse que ia me ensinar educação. Meu sangue começou a ferver. Já sabia onde aquilo ia dar. Eles me pegaram à força. Eu gritei, tentei fugir, mas eram 3 contra 1. Quando terminaram, Ricardo disse que se eu contasse para alguém, ia inventar que eu tinha roubado a casa, que ia me botar na cadeia. Lourdes. Mas eu contei. No dia seguinte, quando a mãe dele chegou, eu contei tudo. Chorei, implorei, pedi ajuda. Sabe o que ela fez? Eu não queria saber, mas precisava ouvir. Ela me chamou de mentirosa. Disse que o filho dela jamais faria uma coisa dessas, que eu estava inventando aquilo para conseguir dinheiro. Me demitiu na hora. Disse que se eu espalhasse essa calúnia, ia me processar. Filhos da puta. Saí daquela casa sem nada, nem o dinheiro que ela me devia. Fui para casa da minha mãe, contei tudo. Minha mãe acreditou em mim, quis ir na polícia, mas eu estava com medo, com vergonha. Achei que ninguém ia acreditar na palavra de uma empregada doméstica, contra a de um menino rico. Lourdes limpou uma lágrima que tinha escapado. 2 semanas depois, o Ricardo apareceu na nossa casa. Disse que tinha uma proposta para fazer. Se eu esquecesse tudo que tinha acontecido, se não procurasse a polícia, ele ia me dar R$5.000 para eu recomeçar a vida. Senão o quê? Senão ele ia inventar que eu tinha tentado chantagear ele. Ia plantar droga na nossa casa, subornar testemunha, fazer qualquer coisa para me destruir. E você aceitou? Minha mãe estava doente, precisando de remédio caro. R$5.000 era muito dinheiro pra gente. Eu aceitei. Lourdes fechou os olhos, revivendo a dor. Ricardo voltou no dia seguinte com o dinheiro.
Só que quando chegou na nossa rua, viu que tinha gente demais, vizinhos na calçada. Não quis descer do carro na frente de todo mundo. Me chamou para ir até ele. Sente o estômago se apertar. Quando me aproximei do carro, ele abriu a porta com força. Me bateu no peito, me derrubou no chão. Depois, pisou no acelerador e passou por cima das minhas pernas. Jesus Cristo! Quebrou minha coluna em 3 lugares. Lesionou a medula. Os médicos disseram que eu nunca mais ia andar. Fiquei em silêncio, tentando processar toda aquela maldade. Era muita crueldade para uma pessoa só. E ele? O que aconteceu com ele? Alegou que foi acidente, que eu tropecei e caí na frente do carro. As testemunhas só viram a batida, não viram ele me empurrar. Família rica, advogado caro. Ele nem foi processado. Por isso você não contou a história completa antes. Por isso. E por quê? Porque eu tinha vergonha. Vergonha de ter aceito o dinheiro, de não ter ido na polícia desde o começo. Se eu tivesse tido coragem. Falei, firme. Você era uma menina de 17 anos, contra um sistema podre. Fez o que podia com o que tinha. Mas se eu tivesse denunciado, ele teria inventado alguma mentira e você teria sofrido do mesmo jeito. Lourdes, você foi vítima. Sempre foi vítima. Ela me olhou com aqueles olhos azuis desbotados, agora molhados de lágrimas. Por isso que, quando vi aquele homem querendo me jogar do penhasco, por isso que não resisti. Pensei, pronto, dessa vez não vou escapar. Mas escapou. E sabe por quê? Porque encontrou gente boa no caminho. Ademir, que teve coragem de dizer não. Eu, que lembrei da minha irmã, doutora Helena, que parou para ajudar. O mundo tem mais gente boa do que a gente imagina. Lourdes sorriu pela primeira vez desde que começou a história. Você acredita que a gente ainda vai conseguir ser feliz, Dião? Acredito. Mais do que isso, tenho certeza. Liguei o motor de novo. Ainda faltavam 2 horas até Silvânia, mas agora eu entendia melhor quem era a mulher sentada do meu lado. Não era só uma cadeirante que tinha passado necessidade. Era uma sobrevivente. Uma guerreira que tinha enfrentado o pior da humanidade e ainda conseguia sorrir. Lourdes, falei, quando voltamos para a estrada. Obrigado por ter me contado a verdade. Obrigada por ter escutado sem me julgar. E mais uma coisa. O quê? Se algum dia a gente encontrar esse Ricardo, filho da puta, eu vou quebrar ele no meio. Lourdes riu. Uma risada gostosa, sincera, que encheu a cabine do caminhão de luz. Violência não resolve nada, Tial. Talvez não. Mas ia fazer eu me sentir melhor. Rodamos mais 1 hora em paz, conversando sobre coisas simples, a paisagem, o clima, a vida no interior. Era bom ter esses momentos de calmaria depois de tanta tempestade. Foi quando eu vi o carro no retrovisor. Cidade azul escuro, vidros fumê, mantendo sempre a mesma distância. Quando eu diminuía, ele diminuía. Quando eu acelerava, ele acelerava. Lourdes, falei, tentando manter a voz calma, sem olhar para trás, me diz se você já viu aquele carro azul que está atrás da gente. Ela checou pelo retrovisor do lado do passageiro. Nunca vi. Por quê? Porque ele está nos seguindo, faz uns 20 quilômetros. Sente o medo voltar, frio e familiar. Darcy tinha nos encontrado. De algum jeito, seus detetives particulares tinham rastreado nossa rota. O que vamos fazer? Lourdes perguntou, a voz tensa. Primeiro, vamos ter certeza. Vou fazer um teste. Na próxima entrada de fazenda, virei bruscamente para a direita, como se fosse entrar na propriedade. O carro azul passou direto, sem diminuir. Falso alarme. Suspirei aliviado. Só paranoia minha. Mas quando voltei para a estrada e olhei no retrovisor de novo, o carro azul tinha dado meia volta e estava vindo atrás de nós novamente. Merda, murmurei. Eles nos acharam? Lourdes perguntou. Acho que sim. Pisei no acelerador. A Volvo ganhou velocidade, ultrapassando 100 km por hora. O carro azul acelerou também, mantendo a distância. Tião, para. Não adianta fugir. Eles têm carro mais rápido, e você tá com carga pesada. Ela tinha razão. Numa perseguição de velocidade, eu sempre ia perder. Então o que você sugere? Para o caminhão. Vamos conversar com eles. Descobrir o que querem. Tá maluca? Eles vão nos matar. Se fossem nos matar,
já teriam atirado. Querem alguma coisa de nós? Lourdes tinha uma coragem que eu não esperava. Ou era coragem, ou resignação de quem já tinha enfrentado coisa pior. Diminuí a velocidade e parei no acostamento. O carro azul parou atrás, a uns 50 metros de distância. 2 pessoas desceram. Um homem e uma mulher, ambos de terno, ambos com ar profissional. Caminharam devagar na nossa direção. Senhor Sebastião Rosa? O homem perguntou quando chegou perto da janela. Depende de quem está perguntando. A mulher mostrou uma carteira. Somos investigadores particulares. Meu nome é Carla, este é o Ronaldo. Fomos contratados pelo Sr. Darcy Fonseca para localizar vocês. E achamos. Mas não estamos aqui para fazer mal a ninguém. Então, para a questão aqui. Para fazer uma proposta. Olhei para Lourdes. Ela fez um sinal para eu ouvir. Que tipo de proposta? O Sr. Darcy está disposto a pagar R$50 mil para cada um de vocês. Em troca, vocês assinam um termo de confidencialidade e desaparecem. Vão embora do país, trocam de nome, começam vida nova. Longe daqui. R$50 mil. Era muito dinheiro. Dinheiro suficiente para começar uma vida nova, em qualquer lugar do mundo. E se a gente não aceitar? Perguntei. A investigadora Carla suspirou. Senhor Sebastião, vou ser direta com o senhor. O que vocês presenciaram pode destruir a reputação e os negócios do nosso cliente. Ele não vai desistir fácil. Hoje estamos aqui fazendo uma proposta civilizada. Amanhã podem ser outras pessoas menos educadas. A ameaça estava clara. Aceitar o dinheiro ou enfrentar as consequências. A gente precisa pensar. Falei. Claro. Tem até amanhã ao meio-dia. Vamos estar no Hotel Central de Goiânia, quarto 237. Se decidirem aceitar, apareçam lá com os documentos. Os 2 voltaram pro carro azul e foram embora, deixando para trás uma nuvem de poeira e uma decisão impossível. E agora? Perguntei para Lourdes. Agora a gente vai para casa, do seu primo. E pensa direito no que fazer. Você tá considerando aceitar? Você não tá. Boa pergunta. R$50 mil era uma fortuna para quem não tinha nada. Era a chance de recomeçar de verdade, longe de toda aquela loucura. Mas também era deixar Darcy impune. Era aceitar que gente rica pode tentar assassinar pessoas pobres e sair ilesa pagando os trocados. Não sei, respondi honestamente. Sinceramente, não sei. A estrada para Silvânia nunca tinha parecido tão longa. A cada quilômetro, o peso da decisão ficava maior. Dinheiro ou justiça. Segurança ou princípios. Fuga ou resistência. Quando chegássemos na casa do meu primo, íamos ter que escolher. E qualquer escolha que fizéssemos ia mudar nossas vidas para sempre. Silvânia apareceu no fim da tarde como uma pintura de interior brasileiro. Casas baixas, ruas de terra batida, gente sentada na calçada vendo o movimento. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde os segredos não duram muito tempo escondidos. A casa do meu primo Zé Carlos ficava na Rua das Flores, uma ironia já que não tinha flor nenhuma por ali. Era uma casa simples, de tijolo à vista, com uma oficina mecânica nos fundos e um quintal cheio de peças de caminhão. Tião. Zé Carlos gritou quando viu minha avó parar na frente do portão. Que saudade, irmão. Meu primo tinha 2 anos a mais que eu, mas parecia mais novo. Cabelo ainda escuro, barriga pequena, sorriso fácil. Casado com Nês há 30 anos, pai de 3 filhos já crescidos. O tipo de homem que nunca saiu da cidade natal e nunca se arrependeu disso. Zé, gritei de volta, descendo da cabine. Como você tá, velho? Nos abraçamos com aquela efusão de família que não se vê há tempo. Foi bom sentir um carinho sincero, depois de tantos dias de tensão. E essa aqui deve ser a Lourdes, Zé Carlos disse, se aproximando da cadeira, de rodas com naturalidade. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Lourdes sorriu, mais relaxada do que eu tinha visto em dias. Obrigada, seu Zé Carlos. O Tião falou muito bem do senhor. Falou mal é pouco. Neus apareceu na porta, enxugando as mãos no avental. Entra logo, gente. Já tá servida a janta. A mesa da Neuza era uma festa. Arroz, feijão,
frango caipira, mandioca, salada de tomate do quintal. Comida simples, mas feita com amor. O tipo de comida que aquece o coração junto com a barriga. Então, Zé Carlos falou depois que comemos. Conta essa história direito. Pelo telefone você só disse que precisavam de ajuda. Contei tudo. Desde o momento que vi Lourdes na beira do penhasco, até a proposta dos investigadores na estrada. Zé Carlos e Neuza ouviram em silêncio, os rostos ficando cada vez mais sérios. 50 mil reais, Zé Carlos murmurou quando terminei. É muito dinheiro. É, concordei. Dinheiro suficiente para sumir do mapa. Mas você não está considerando acheitar, né? Neuza perguntou, conhecendo meu jeito. Não sei, Neuza. Sinceramente, não sei. Lourdes, que tinha ficado quieta durante toda a conversa, finalmente falou. Posso contar para vocês uma história? Claro, filha, Neuza disse, servindo mais café. Quando eu era pequena, minha mãe trabalhava numa casa de família rica. Eu ia junto com ela às vezes, brincava no quintal enquanto ela limpava a casa. Um dia, vi o filho da patroa, um menino da minha idade, machucando um gatinho. Amarrou o rabo do bichinho numa pedra e jogou ele na piscina. Zé Carlos fez uma careta de nojo. Corri, tirei o gatinho da água, salvei ele. O menino ficou puto. Disse que ia contar para a mãe dele que eu tinha roubado alguma coisa. Eu fiquei com medo, quase não contei nada para minha mãe, mas contou? Neuza perguntou. Contei. Sabe o que ela me disse? Filha, a gente pode ter medo das consequências, mas nunca pode ter medo de fazer o certo. O certo sempre é certo, não importa o preço. Silêncio na mesa. As palavras da mãe da Lourdes ecoaram no ar como um sino tocando. Minha mãe foi demitida no dia seguinte. Lourdes continuou. A patroa acreditou na versão do filho. Disse que não queria empregada, que criava filha mentirosa. Ficamos sem dinheiro, passamos aperto. Mas minha mãe nunca se arrependeu. Dizia que ir dormir com a consciência limpa não tem preço. E você? Perguntei. Se arrependeu alguma vez? Nunca. Porque salvei o gatinho. E porque aprendi que existem coisas mais importantes que dinheiro. Zé Carlos bateu a mão na mesa, decidido. Pronto, tá decidido. Vocês não vão aceitar essa proposta, Zé. Não tem Zé que aguente, Tião. Você acha que eu vou deixar meu primo virar cúmplice de um assassino tentado? Nunca. Mas se a gente não aceitar, eles vão mandar gente mais perigosa, argumentei. Então a gente se prepara para receber essa gente. Como? Zé Carlos sorriu, aquele sorriso maroto que eu conhecia desde criança. Irmão, você esqueceu onde está? Isso aqui é interior de Goiás. A gente pode não ter muito dinheiro, mas tem uma coisa que dinheiro não compra. Comunidade. Não entendi. Amanhã de manhã, vou ligar pro pessoal. Jair da padaria, Toninho do posto, seu Raimundo da farmácia, Dona Rosa da escola. Vou contar a história de vocês. Aposto que até o meio-dia, a cidade inteira vai estar sabendo. E isso vai ajudar como? Tião, você acha que o pessoal daqui vai deixar um rico filho da puta de Minas Gerais vir ameaçar nossa gente? Vão arrancar o couro desses investigadores. Neuza riu, balançando a cabeça. Esse marido meu tem razão. Aqui todo mundo se conhece, todo mundo se protege. Se aparecer gente estranha perguntando por vocês, em 5 minutos a cidade inteira vai saber. Mas isso não resolve o problema, falei. No máximo, ganha tempo. Tempo é o que precisamos, Lourdes disse. Tempo para denunciar esse homem. Tempo para contar a verdade. Denunciar para quem? Ele tem delegado e juiz no bolso. Para a imprensa, ela respondeu, firme. Para o Ministério Público. Para a Polícia Federal. Alguém honesto deve ter sobrando por aí. Zé Carlos bateu palma, empolgado. A menina tá certa, e eu sei exatamente quem pode ajudar. Quem? Meu filho mais velho, o Bruno. Ele é jornalista, trabalha num jornal em Goiânia. Já fez várias matérias sobre corrupção, denúncia, essas coisas. Se a gente contar a história para ele vai querer provas. Argumentei. A gente tem prova. Vocês são testemunhas. O Ademir é testemunha. Deve ter mais gente que já foi ameaçada por esse Darcy e nunca teve coragem de falar. Lourdes se animou pela primeira vez desde que chegamos. Verdade. Se a história sair no jornal, outras vítimas podem aparecer. Pode ser que tenha mais gente como eu,
que sofreu alguma coisa nas mãos dele. Ou como o Ademir, completei, que foi forçado a fazer coisa errada. A conversa se estendeu pela madrugada. Fizemos planos, discutimos estratégias, imaginamos cenários. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu sentia que tínhamos uma chance real de vencer. Não era só sobre fugir ou aceitar dinheiro sujo. Era sobre enfrentar um sistema podre, dar voz a quem nunca teve voz, mostrar que gente simples também pode fazer justiça. Vocês têm certeza disso? Perguntei para Lourdes e para o casal, já de madrugada. Porque se a gente entrar nessa briga, não tem volta. Vai ser perigoso. Tião, Neuza falou, me olhando nos olhos, você salva essa menina de um penhasco. Achas que agora vai deixar ela se afogar numa propina? E outra coisa, Zé Carlos completou, se a gente não fizer nada, quantas outras pessoas vão sofrer nas mãos desse desgraçado? Quantas outras mulheres vão ser jogadas de penhascos? Tinha razão. Aceitar o dinheiro de Darcy não era só fugir da briga, era permitir que ele continuasse fazendo mal a pessoas inocentes. Pronto, falei, batendo a mão na mesa. Vamos pra guerra. Na manhã seguinte, a casa virou um quartel-general. Bruno chegou de Goiânia antes das 8 da manhã com um gravador, uma câmera e um bloco de notas. Era um rapaz sério, uns 30 anos, com o mesmo jeito determinado do pai. Pai me contou a história por telefone. Ele disse, apertando nossa mão. Mas quero ouvir tudo de novo, nos detalhes. Cada palavra pode ser importante. Lourdes contou sua história completa pela primeira vez. Não só sobre Darcy e o penhasco, mas sobre o Ricardo, sobre os anos de dificuldade, sobre como tinha sido tratada pela sociedade. Bruno gravou tudo, fez perguntas inteligentes, pediu detalhes que eu nem tinha pensado em perguntar. Temos material suficiente para uma matéria forte, ele disse quando terminamos. Mas precisamos de mais testemunhas. Pessoas que possam confirmar o caráter duvidoso do Darcy Fonseca. Como vamos encontrar essas pessoas? Deixa comigo. Vou fazer umas ligações, conversar com outros jornalistas. Aposto que não é a primeira vez que o nome dele aparece em investigações. Enquanto Bruno trabalhava, Zé Carlos e Neuza cumpriram a promessa de mobilizar a cidade. A cada hora que passava, chegava gente na casa. Jair da padaria, Toninho do posto, seu Raimundo da farmácia, Dona Rosa da escola. Todo mundo queria ouvir a história, todo mundo queria ajudar. Em pouco tempo, tínhamos uma rede de proteção montada. Se aparecesse qualquer estranho em Silvânia, em 5 minutos todo mundo ia saber. Tião, Toninho disse, tomando café na cozinha, tem uns primos em Goiânia que trabalham com segurança. Se vocês precisarem de proteção, eu conheço um advogado honesto na capital, seu Raimundo completou. Pode ajudar com a parte legal. Gente, falei, emocionado. Vocês mal me conhecem. Por que estão fazendo isso? Dona Rosa, uma senhora de 70 anos com olhos espertos, me deu um tapinha no braço. Filho, a gente pode não te conhecer pessoalmente, mas conhece teu caráter. Quem salva uma mulher indefesa de um penhasco é gente boa, e gente boa a gente protege. Era incrível. Em poucas horas, tínhamos ganhado uma família. Uma cidade inteira disposta a nos defender contra um rico poderoso de Minas Gerais. Meio-dia chegou sem que os investigadores aparecessem. 1 hora, 2 horas. Nada, eles devem estar esperando vocês, no hotel em Goiânia, Bruno disse, voltando de uma série de ligações. Mas tenho novidades. Consegui falar com um promotor do Ministério Público que já investigava negócios suspeitos, do Darcy. Ele quer marcar uma reunião urgente. Sério? Sério. E tem mais. Uma jornalista de Belo Horizonte me passou o contato de 3 pessoas que já foram ameaçadas pelo Darcy. Uma delas é um empresário que se recusou a vender um terreno. Outra é uma vereadora que votou contra um projeto dele. E aceitaram. Falar 2 delas sim. A terceira ainda tá com medo, mas se a história ganhar repercussão, pode mudar de ideia. Lourdes segurou minha mão, os olhos brilhando de esperança. Tá vendo? A gente não tá sozinho. Tem mais gente sofrendo nas mãos dele e agora temos chance de fazer alguma coisa. Às 4 da tarde, meu telefone tocou. Número desconhecido. Senhor Sebastião. Era a voz da investigadora Carla. Perderam o prazo. Mudamos de ideia. Respondi, firme. Senhor, isso não é sábio.
Meu cliente não aceita bem esse tipo de desfeita, então manda ele vir aqui conversar comigo pessoalmente. Senhor. E outra coisa, pode avisar teu cliente que, a partir de amanhã, a história dele vai estar em todos os jornais de Goiás. Se ele quiser evitar um escândalo, é melhor se entregar logo. Desliguei o telefone e olhei para a turma reunida na sala de Zé Carlos. Lourdes, Bruno, os vizinhos, todo mundo me olhando com expectativa. Pronto, falei. Agora oficialmente declaramos guerra ao Darcy Fonseca. Todo mundo bateu palma. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu sentia que estávamos no lado certo da história. A noite caiu sobre Silvânia com um sentimento de solidariedade que eu nunca tinha experimentado. Na casa simples do meu primo, cercado de gente boa, protegendo uma mulher que merecia justiça, eu finalmente entendi o que minha irmã Conceição sempre tentou me ensinar. Não importa o tamanho do inimigo. Não importa quanto dinheiro ele tem. Quando gente boa se une por uma causa justa, milagres podem acontecer. E Silvânia estava prestes a testemunhar um milagre. A madrugada trouxe más notícias. Bruno chegou às 5 da manhã, pálido, com olheiras profundas e uma expressão que eu não queria decifrar. Tinha dirigido a noite toda desde Goiânia, e pelo jeito que respirava, trazia problemas. O que aconteceu? Perguntei, ainda meio sonolento. Darcy contra-atacou, ele disse, se jogando numa cadeira da cozinha, e contra-atacou pesado. Lourdes apareceu na cadeira de rodas, despertada pelo movimento. Zé Carlos e Neuza desceram, preocupados. Fala logo, filho. Zé Carlos pediu. Bruno respirou fundo, como quem se prepara para dar uma notícia de morte. O promotor que ia nos ajudar mudou de ideia. Disse que não tem provas suficientes, que seria imprudência dar prosseguimento à investigação. Como assim? Ontem ele estava animado. Ontem ele não tinha recebido uma ligação de um desembargador de Minas Gerais, nem uma visita do secretário de Segurança do Estado. Sente o estômago despencar. Darcy chegou até eles. Chegou e mostrou poder. Aparentemente, nosso amigo empresário tem padrinhos muito poderosos. Gente que pode quebrar a carreira de um promotor com um telefonema. E as outras testemunhas? Lourdes perguntou, a voz pequena. 2 desistiram. O empresário que ia falar sobre ameaças recebeu uma proposta irrecusável para vender o terreno. A vereadora foi informada de que um parente dela pode perder o emprego público se ela abrir a boca. E a terceira? A terceira sumiu. Família disse que ela viajou para fora do estado, sem data para voltar. Silêncio pesado na cozinha. Neuza serviu o café para todo mundo com as mãos tremendo. Zé Carlos batia os dedos na mesa, nervoso. Mas, tem uma coisa boa, Bruno continuou. Consegui publicar uma matéria pequena no jornal online. Nada muito detalhado, porque o editor cortou a maioria das informações, mas algo saiu. Ele mostrou o celular. Uma nota discreta no meio da página. Empresário mineiro é acusado de tentativa de homicídio contra mulher cadeirante. Testemunhas relatam ordem para jogar vítima de penhasco. Polícia não se manifestou sobre possível investigação. É pouco, Bruno disse, mas é o que consegui. O editor disse que sem provas concretas, seria irresponsável publicar mais, ou seja, murmurei, estamos sozinhos de novo. Não, Lourdes falou, firme. Não estamos sozinhos. Temos a verdade. E temos uns aos outros. Lourdes, querida, Neuza disse, carinhosa, a verdade nem sempre vence, principalmente quando o outro lado tem muito dinheiro. Então vamos fazer a verdade ser mais forte que o dinheiro. Todo mundo olhou para ela, esperando uma explicação. Bruno, ela disse, você tem equipamento para filmar? Tenho uma câmera. Boa. Por quê? Vamos fazer um vídeo. Eu vou contar minha história completa. Sobre o Ricardo, sobre Darcy, sobre tudo. Vamos postar na internet, mandar para todo lugar que conseguirmos. Lourdes, comecei. Não, Tião. Cansei de ter medo. Cansei de me esconder. Se eles querem guerra, vamos dar guerra. Mas uma guerra limpa, com a verdade na frente. O Bruno se animou. Pode dar certo. Se o vídeo viralizar, vai ser difícil para os poderosos abafarem. E como vamos fazer viralizar? Perguntei. Deixa com o pessoal daqui, Zé Carlos disse, puxando o próprio celular. Todo mundo tem WhatsApp,
Facebook, essas coisas. Se cada pessoa da cidade compartilhar. E os filhos e netos do pessoal também, Neuza completou. A turma jovem entende dessas coisas de internet. A esperança voltou a crescer no peito. Não era o plano original, mas talvez funcionasse. Às vezes a verdade só precisa de uma chance para se espalhar. Passamos a manhã preparando tudo. Bruno ajustou a câmera, testou o som, escolheu o melhor ângulo. Lourdes ensaiou o que ia falar. Organizou os pensamentos. Meio-dia, estávamos prontos. Tenho certeza disso? Perguntei para ela pela última vez. Nunca tive tanta certeza de nada na vida, ela respondeu. Lourdes se posicionou na frente da câmera no quintal da casa do Zé Carlos. Ao fundo, a simplicidade. Do interior goiano, roupas no varal, galinheiro, pé de manga. Nada de luxo, nada artificial. Só a verdade crua de uma mulher que tinha decidido não se calar mais. Meu nome é Lourdes Santos, ela começou, olhando direto para a câmera. Tenho 27 anos, sou cadeirante, e vim aqui contar uma história que muita gente poderosa não quer que seja contada. Por 40 minutos ela falou. Contou sobre o Ricardo, sobre o estupro, sobre o atropelamento intencional. Contou sobre os anos de pobreza, sobre a humilhação de pedir comida. Contou sobre Darcy Fonseca, sobre a ordem de morte, sobre Ademir que se recusou a cumprir. Podem tentar me calar com dinheiro, ela disse no final, a voz firme. Podem tentar me intimidar com ameaças. Podem até conseguir me matar. Mas a verdade já foi dita, e a verdade não morre com quem a conta. Quando Bruno desligou a câmera, todo mundo estava chorando. Até Zé Carlos, que era duro na queda, limpava os olhos, disfarçadamente. Pronto, Lourdes disse, exausta. Agora é torcer para que alguém escute. Bruno trabalhou o resto do dia editando o vídeo. Nada elaborado, só cortes necessários e legendas para facilitar o entendimento. Às 6 da tarde, estava pronto para ser publicado. Vamos começar pequeno, ele disse. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Depois mandamos para grupos de WhatsApp, e-mails, tudo que conseguirmos. Em 2 horas, o vídeo já tinha 50 visualizações. Em 4 horas, 500. À meia-noite, passava de 5.000. Tá funcionando, Bruno disse, acompanhando os números. Pessoal tá compartilhando, comentando. Tem gente indignada, querendo ajudar. Mas nem tudo eram boas notícias. 2 da manhã, meu telefone tocou. Era Ademir. Tião, vocês estão bem? A voz dele estava apavorada. Estamos. Por quê? Porque Darcy descobriu onde vocês estão. E ele tá vindo aí. Com reforços. Gelei. Como você sabe? Um primo meu trabalha numa transportadora que faz frete para ele. Viu quando Darcy saiu de Belo Horizonte com 2 carros, 6 homens armados. Disse que ia resolver o problema de uma vez por todas. Merda. Quando saíram? Faz 1 hora. Chegam aí de manhã cedo. Acordei todo mundo. Em 10 minutos, a casa estava em polvorosa. Zé Carlos ligou pro Toninho do posto, que ligou pro Jair da padaria, que ligou para meio mundo. Em meia hora, metade da cidade sabia que Silvânia ia receber visitas indesejadas. Tião, Zé Carlos disse, leva a Lourdes e sai da cidade. Vai para Goiânia? Se esconde num hotel. Não, Lourdes cortou. Não vou fugir mais. Se eles querem me encontrar, que venham. Mas vão encontrar uma cidade inteira me protegendo. Lourdes, isso é perigoso. Tudo na vida é perigoso, Tião. Ficar em silêncio também é perigoso. Deixar eles vencerem também é perigoso. Bruno olhou os números do celular. O vídeo já tá com 15.000 visualizações. Se sairmos agora, pode parecer que estamos fugindo. Pode enfraquecer a mensagem. E se ficarmos, pode ter violência. Argumentei. Então vamos nos preparar para a violência, seu Raimundo disse, chegando na casa com mais meia dúzia de vizinhos. Mas violência deles, não nossa. Como assim? Tião, essa gente de fora não conhece o interior. Acham que chegam aqui, fazem o que querem e vão embora. Mas isso aqui não é Belo Horizonte. Aqui a gente se conhece, se protege, se organiza. O que vocês têm em mente? Perguntei. Seu Raimundo sorriu. Um sorriso que não tinha nada de inocente. Uma recepção que eles nunca vão esquecer. O resto da madrugada foi de preparação.
A cidade se organizou como um verdadeiro exército. Cada rua tinha vigias. Cada esquina, alguém atento. Quem tinha celular, gravaria tudo. Quem tinha carro, bloqueava as saídas, se fosse preciso. Se eles vierem em paz, a gente conversa, explicou seu Raimundo. Mas se vierem com violência, vão encontrar uma cidade inteira contra eles. E se eles estiveram armados? Nós também estamos, Tião. Isso aqui é interior. Todo mundo tem uma espingarda para caçar. E alguns têm mais que isso. Às 5 da manhã, os vigias avisaram. 2 carros pretos entravam na cidade. Chegou a hora, murmurei. Lourdes segurou minha mão. Qualquer coisa que acontecer, obrigada. Por tudo. Não vai acontecer nada, respondi, tentando acreditar. Os carros pararam em frente à casa do Zé Carlos. 6 homens desceram. Darcy Fonseca e 5 capangas armado S.DARC e bateu forte na porta. Abre aí. Vem buscar. O que é meu? Zé Carlos abriu com calma. Em que posso ajudar? Quero falar com Sebastião Rosa e com a aleijada que ele sequestrou. Erro grave, chamar Lourdes de aleijada ali, na frente de todo mundo? O senhor vai ter que ser mais educado, disse Zé Carlos, firme. Aqui, a gente respeita as pessoas. Não vim para ser educado, vim resolver um problema. Foi quando perceberam. Não estavam sozinhos. Gente começou a sair de todos os lados. Das casas, da padaria, da esquina. Em minutos, mais de 100 pessoas cercavam os carros. Em silêncio. Que porra é essa? Murmurou um dos capangas. Isso é Silvânia, disse Dona Rosa, surgindo, no meio da multidão. E aqui, a gente protege os nossos. Darcy olhou em volta, nervoso. Quero falar com Sebastião Rosa. Fala, disse eu, saindo da casa. Estou aqui. Você sabe o que eu quero. Sei. Quer que eu me queie sobre a tentativa de assassinato. Tentativa de quê? Vocês invadiram minha propriedade, sequestraram meu funcionário. Mentira, gritou alguém. Bruno apareceu com o celular. A gente tem o vídeo. Já passou de 50 mil visualizações. Quer ver? A cor sumiu do rosto de Darcy. Ele não sabia do vídeo. Vocês não sabem com que estão mexendo. Sabemos, sim, gritou Toninho. Com um covarde que manda matar mulher indefesa. Um desgraçado que acha que dinheiro compra tudo. Completou Jair. Um homem sem vergonha. Finalizou Dona Rosa. A multidão se move, sem violência, mas firme. Darcy entendeu que tinha perdido. Isso não vai ficar assim. Não vai mesmo, respondi. Agora, todo o Brasil vai conhecer seu nome. E sua cara. Você não sabe o que está fazendo. Sei sim. Estou fazendo justiça. Os carros saíram devagar, escoltados pela multidão silenciosa. Quando desapareceram, a cidade explodiu em festa. Conseguimos, gritou Bruno. O vídeo tá bombando. Seu Raimundo mostrou o celular. Já tem denúncia nova. O povo tá criando coragem, Lourdes chorava. Alívio. Pela primeira vez, ela venceu. Acabou? Para ele, acabou. Para nós, está só começando. Muita gente passar por pessoas precisando de ajuda e seguir viagem. Você parou. Isso te torna especial. A festa improvisada se estende pela noite. Contamos histórias, relembramos os momentos difíceis, rimos dos absurdos que vivemos. Ademir, conta como está a vida em São Paulo. Doutora Helena fala dos partos, que continua fazendo no interior. Bruno mostra os prêmios de jornalismo, que ganhou com a matéria sobre corrupção. E o Darcy? Pergunto. Alguém sabe como ele está? Preso, Bruno responde. Condenado a 15 anos. E olha só. Apareceram mais 20 vítimas depois do nosso caso. Gente que ele ameaçou, extorquiu, machucou. Ele vai passar muito tempo na cadeia. E o Ricardo, 8 anos, Lourdes diz, sem amargura na voz. Também apareceram outras vítimas. 3 mulheres que ele tinha estuprado antes de mim. Como você se sente em relação a isso? Aliviada. Não por vingança, mas porque ele não vai fazer mal a mais ninguém. Quando todo mundo vai embora, fico sozinho com Lourdes na varanda, olhando as estrelas do cerrado. É uma noite clara, sem nuvens, com aquele silêncio gostoso do interior. Tião,
Ela diz: posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você sente falta da estrada? Da vida de antes, sozinho no caminhão? Penso na pergunta. É verdade que às vezes sinto nostalgia daqueles dias de solidão, da liberdade de ir e vir sem dar satisfação a ninguém. Mas era uma liberdade vazia, sem propósito. Sabe o que eu sinto falta? Respondo: da sensação de estar fugindo de alguma coisa. Porque agora eu sei que não preciso fugir mais. Do que você estava fugindo? Da dor de ter perdido minha irmã, da culpa de não ter conseguido salvá-la, da sensação de que eu era inútil no mundo. E agora? Agora eu sei que posso fazer diferença, que posso salvar pessoas, que posso construir alguma coisa boa. Lourdes estende a mão, pega a minha. Você me salvou, Tial. Literalmente me tirou da beira de um abismo. Mas sabe uma coisa? Eu acho que te salvei também. Como assim? Te dei um propósito. Te mostrei que sua vida tem valor, que você é importante. Antes de me encontrar, você estava meio morto por dentro, não estava? Tem razão. Eu estava. Sabe o que eu acho que aconteceu naquele dia? Ela continua. Acho que não foi coincidência a gente se encontrar. Acho que foi minha irmã Conceição que mandou você para me salvar. Lourdes? Não, escuta. Ela era religiosa, acreditava nessas coisas. E eu tenho certeza que, de onde ela está, ela ficou feliz de ver o irmão dela virando um herói. Sinto as lágrimas chegando. Não sou herói, Lourdes. Sou só um caminhoneiro que fez o que devia. Exatamente. Um herói é isso. Alguém que faz o que deve, mesmo quando é difícil. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o som das cigarras e o vento nas árvores. É um silêncio bom, cheio de paz e tião. Lourdes diz: posso te contar um segredo? Pode. Eu te amo. Não como homem e mulher, mas como família. Você é o irmão que eu nunca tive, o protetor que eu sempre precisei. Obrigada por ter aparecido na minha vida. Obrigado você, por ter me ensinado que vale a pena lutar por quem não pode lutar sozinho. Obrigada por ter me mostrado que existem pessoas boas no mundo. Obrigada você por ter me dado uma razão para viver. Na manhã seguinte, acordo cedo para uma nova viagem. Hoje vou levar doações para uma casa de apoio em Brasília. Na carroceria, remédios, fraldas geriátricas, cadeiras de banho. Coisas que fazem diferença na vida de quem precisa. Antes de sair, passo no quarto da Lourdes para me despedir. Ela ainda está dormindo, o rosto relaxado, sem as marcas de sofrimento que carregou por tanto tempo. Deixo um bilhete na mesa de cabeceira. Voltarei ao anoitecer. Cuide-se. Te amo, irmã. Na estrada, dirindo minha Scania azul por uma BR-060, que conhece minha nova história, penso em tudo que mudou. Não viajo mais fugindo da dor. Viajo levando esperança. O rádio do caminhão está sintonizado numa rádio de Goiânia. Estão tocando uma música sertaneja que fala de recomeços, de pessoas que se encontram nos momentos mais difíceis. Para você que está ouvindo e passando por uma fase difícil, o locutor diz quando a música termina, lembra sempre. Às vezes, quando tudo parece perdido, aparece um anjo na nossa vida. E às vezes, a gente é o anjo na vida de alguém. Sorrio, acelerando um pouco mais. Hoje eu sou o anjo de alguém. Amanhã, talvez precise de um anjo também. Mas não tem problema. Aprendi que a vida é feita de trocas, de gente cuidando de gente, de mãos que se estendem nos momentos mais escuros. No retrovisor, vejo a estrada que fica para trás. Não tem mais fantasmas ali. Só memórias de uma jornada que me transformou, de sobrevivente em salvador, de fugitivo em lutador, de homem quebrado em homem completo. À frente, a estrada continua infinita. Mas não me assusta mais, porque sei que em cada curva pode estar alguém precisando de ajuda. E eu vou estar pronto. Sempre vou estar pronto, porque aprendi que todos nós, de alguma forma, somos anjos que caíram do céu. E nossa missão é ajudar uns aos outros a voar de novo. Às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho não por acaso, mas por necessidade. Necessidade nossa de crescer, de aprender, de nos tornarmos quem realmente somos. Esta é uma história sobre encontros que mudam destinos, sobre a força que nasce quando pessoas boas se unem por uma causa justa, sobre a descoberta de que todos temos o poder de ser heróis na vida de alguém.
Porque no final, não importa de onde viemos ou para onde vamos, importa quem salvamos pelo caminho, e quem nos salvar também.